NANI?! Eu imagino que muitos de vocês, assim como eu, façam parte daquele grupo de pessoas que sonham algum dia ter a honra de fazer parte ou até mesmo criar aquele grande projeto que seria a sua obra-prima. Me tomando como referência que tem o sonho de publicar a própria história em quadrinhos, e que também que encara que é um sonho que tá um pouco distante, que estuda, evolui, batalha muito para que isso aconteça, e ainda assim acaba com vários dias tendo aquele sentimento de caramba, não podemos ganhar todas, mas pelo visto perder todas é possível. Se você tem dias, semanas, ou tá num período um pouco mais longo, no qual toda vez que você vai estudar te traz mais razão pra chorar e ligar pra terapeuta que felicidade ou qualquer tipo de satisfação, sinta-se em casa, porque somos pelo menos dois. Eu sinto que nós artistas a gente falhou um pouco a arte. A gente fala muito palavras encorajadoras para uns aos outros, antes feito que perfeito. É importante evoluir um pouquinho cada dia. Não tente acordar um deus da arte do dia pra noite. Um pouco sobre o fato de que todos nós achamos que todo o resto do mundo tá saindo muito melhor que a gente tá estagnado na nossa própria evolução. No meio dessa dor, a gente fica muito querendo ter o toque de Midas sem parar pra pensar de verdade na história dele. Então, vamos tentar combinar uma coisa. Nós, artistas, a gente devia desenhar feio, devia desenhar triste, e devia desenhar sem ficar pensando que vale de alguma coisa. Porque desenho é muito além de retrato maneiro, waifu de anime, ou trabalho. Eu encaro que essas não eram muitas das nossas preocupações quando a gente era criança, que foi quando muitos de nós começamos a desenhar. Talvez a gente desenhasse aventuras que a gente pensava, como por exemplo, quando eu ser um astronauta, vai que eu vou para outro planeta e encontro uma raça alienígena que só se comunica dançando. Também talvez nem todos nós temos sofrido desde tão cedo com o segundo olho fora do eixo, anatomia meio esquisita. Na verdade, muito pelo contrário, talvez a gente usasse o desenho como fuga da dor que a gente vivia nos nossos dias. Porque nesse mundo bidimensional, essa dor ela não precisava ser verdade. Sabe, criança desenha porque às vezes a aula é chata, porque tem amigos imaginários, ou simplesmente desenha sem finalidade alguma. E a gente também devia fazer isso de vez em quando. É uma atividade que pode ser não muito simples, mas certamente é muito acessível. Você precisa de uma caneta Bic e um guardanapo para fazer o que você bem quiser. E os impactos que essa acessibilidade dessa atividade traz é uma coisa que eu tenho estudado nos últimos tempos. Sabe, tem alguns estudos que apontam que desenhar ajuda na retenção de memória, ou é um estímulo que ajuda a gente a se focar no que a gente tá tendo que prestar atenção, porque talvez a nossa aula, reunião, ou seja lá que situação que você se encontre, talvez não seja um estímulo grande o suficiente para manter seu foco. Sem contar que esses rabisquinhos deixam a gente felizinho. Então, por mais que a gente tenha tido muito professor ao longo da nossa vida que tenha brigado muito com a gente desenhar durante a aula, mal sabia ele, muito menos mal sabia a gente, o grande propósito por trás de tudo isso. Eu imagino que alguns de vocês já sabiam que o desenho ajuda a focar, ajuda a fugir um pouco. Mas eu quero focar numa outra coisa, sobre como que o desenho consegue nos ajudar a lidar com nossas dores. Até porque essa foi uma das principais ideias trazidas pela psiquiatra brasileira Anísia da Silveira. Ela é de uma época onde lobotomia e coma de insulina era um tratamento plausível e talvez até um pouco comum nos hospitais psiquiátricos da época. Ela tinha decidido que talvez isso fosse um pouco desumano demais e que talvez uma abordagem de fato parar para os ouvir seja algo muito melhor. Tendo essa crença, ela criou várias oficinas com diversas atividades manuais diferentes dentro do hospital que ela trabalhava, porque, citando a ela, se houver um alto grau de crispação da consciência, muitas vezes só as mãos são capazes de fantasia. Às vezes eles poderiam não saber o que dizer sobre algo que os incomodava, mas com o tempo esse tipo de coisa se começava a se mostrar. Às vezes a forma que a pessoa segurava o pincel, batia com o martelo, coisas assim, eles podiam dizer muito sobre eles mesmos. Além do sintoma que a doença deles podia estar trazendo, era uma coisa importante ser observada. E esse foi um dos grandes focos dela. Em momento algum ela se preocupou sobre a boniteza das obras. Eles não eram artistas. E, vamos falar a verdade, a gente também não é artista o tempo todo. Se gente séria dá risada, bonita acorda feio, gente feliz chora e caneta azul, às vezes azul caneta, a gente não tem que ser genial 100% do tempo. Até porque
se a gente não for nada além de genial, a gente não vai ser a gente. Vai ser só genial. E eu acho isso bem sem graça. Então, vamos desenhar feio, vamos desenhar triste. E vamos desenhar sem ficar pensando se vale de alguma coisa, porque, convenhamos, sempre vale. Cada traço é um pedaço de nós que se manifesta, e reconhecer isso e reconhecer o potencial disso é muito poderoso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho. Nos comentários, tente nos contar um desabafo, a sua opinião, às vezes, sobre o vídeo também. E caso você não tenha, ou não se sinta à vontade de compartilhar nenhuma dessas duas vertentes, coloque aqui embaixo uma curiosidade sobre o mundo animal. É bom, conhecimento é sempre válido. Então, até uma próxima e fiquem bem.